Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Bertioga. Eu sou a professora Joana Fernandes, estou aqui com mais uma aula de conhecimentos gerais da cidade de Bertioga, conteúdo que está presente aí na sua prova, né? Você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal, tá bom? Então, pessoal, a gente vai hoje falar um pouquinho mais sobre Bertioga, da história de Bertioga, ali no início do século XX, né, na primeira metade do século XX, caminhando aí pelas emancipações políticas, quando Bertioga se torna um distrito de Santos, depois uma subprefeitura, e quando ela finalmente consegue a sua emancipação política e realiza suas primeiras eleições, né, como município, ok? Então, antes da gente começar essa aula que você está vendo aí, que a gente vai trazer esse conteúdo para você, deixa eu mostrar para você os nossos materiais de questões comentadas em PDF para você treinar para sua prova, tá? Você vai lá no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. Aqui logo na página inicial você vai ver, ó, GCM Bertioga. Clicou aqui, vai abrir para você essa página com todos os materiais que nós estamos disponibilizando para te auxiliar no seu estudo, tá? Temos aí, ó, 92 questões comentadas de conhecimentos gerais de Bertioga, totalmente pautada lá nas fontes, no conteúdo que a banca sinalizou lá no seu edital que vai pedir, tá? Totalmente direcionado. Eu posso te garantir que as questões da sua prova de conhecimentos gerais estão nesse material. Pode treinar com ele que você vai acertar as questões da sua prova. Temos aí Estatuto dos Servidores de Bertioga, 87 questões comentadas. Temos questões comentadas de Estatuto das Guardas. Temos aí ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, questões comentadas também para você treinar. Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso. Você pode levar esses materiais separadamente ou pode levar o nosso super combo com todos esses materiais juntos, tá? E vai dar mais de 400 questões comentadas para você treinar nos tópicos da sua prova. Esse super combo aí você vai estar levando com desconto, vai estar pagando apenas R$ 79,00 aí, levando tudo, tá? São mais de 400 questões comentadas e todas elas direcionadas para a sua prova, para o seu edital, ok? Esse é o grande diferencial do nosso material. Ele é totalmente voltado para os tópicos que estão lá no seu edital. Então, realmente, você vai estar treinando em cima daquilo que vai ser pedido na sua prova, ok? Quer ver uma amostra do nosso material? É só clicar aqui no download, ó. Vai abrir para você um pedacinho, para você dar uma olhada como é que o nosso material está organizado, ver se realmente ele vai atender a sua necessidade, vai atender a sua expectativa. Tá ok? Quer adquirir? Clicou em adquirir, você vai ser direcionado para a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira, vai fazer seu cadastro, vai fazer seu pagamento. Se você pagar com cartão de crédito ou Pix, preste atenção, cartão de crédito ou Pix, a liberação do material é imediata, tá? A Eduz, ela vai enviar diretamente para o seu e-mail esse material, ok? Na mesma hora. Agora, se você pagar com boleto bancário, você vai ter que aguardar em torno de 3 dias úteis, né? Que é o tempo que o banco leva para fazer a compensação do pagamento. Uma vez, né, esse pagamento sendo confirmado, a Eduz vai estar enviando lá para o seu e-mail material, ok? Então, pessoal, tá aí para você os nossos materiais para você treinar, né? Pegando aí a parte teórica com a gente. Tô aqui trazendo a parte teórica da parte aí de conhecimentos gerais. E depois você vai ter esse material de suporte para você fazer aí dezenas de questões e bem preparado para a sua prova. Não tem erro, gente. Se você assistir essas aulas aqui comigo e realizar, né, e adquirir, realizar essas questões do nosso material, você vai gabaritar todo o conteúdo de conhecimentos gerais da sua prova, ok? A mesma coisa, Estatuto dos Servidores, totalmente direcionado para o seu material. Esses nossos materiais aqui, eles são muito assertivos e para você não perder tempo na sua preparação. Vamos então agora, né, falar um pouquinho mais sobre a história de Bertioga. A gente já começou, se você ainda não assistiu nossas primeiras aulas, já tem 2 aulas aqui nessa playlist, você depois dá uma olhada, porque já veio muitos conteúdos importantes. Bertioga é uma cidade, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, né, litorânea,
com aspecto ainda, de certa forma, apesar dela ter, né, ela é bem urbanizada, né, mas de certa forma é uma cidade de interior, né. Bertioga, ela tem uma história muito rica e uma história totalmente atrelada à colonização brasileira, a colonização portuguesa nas terras do Brasil. Ela é pioneira, né? Ela participou do nascimento, né, da colônia brasileira, da colônia portuguesa no Brasil, ok? Vamos então falar de Bertioga agora no início do século XX. Professora, mas na outra aula a senhora fala lá da questão das baleias, em 1700 e pouco, do óleo de baleia. Pois é, a banca, dentro do que ela disponibilizou, gente, ela dá esse salto. E eu disse para vocês desde a primeira aula que o meu objetivo aqui não é tornar vocês especialistas em história de Bertioga. O meu objetivo aqui é mostrar o conteúdo que a banca sinalizou que vai pedir. Tá? Então, se a banca não colocou mais conteúdo entre 1700 e pouco até o século XX, é porque esse pedaço ela não vai pedir, porque não está no conteúdo dela. Vai pedir isso aqui, tá bom? Século XX, porque depois de 1700 e pouco, quando tem lá a questão das baleias, do óleo de baleia, que vai trazer um avanço no povoamento da região de Bertioga, a coisa fica meio estagnada, mais ou menos lá, só para você ter um aparato, tá? Isso aí não está no seu conteúdo. Mas por volta lá de 1825, esse negócio com as baleias começa a reduzir, né? Começa a reduzir a importância e a utilidade desse óleo de baleia, e essa questão da caça das baleias vai diminuindo, e a cidade e a região de Bertioga vai ficar um pouco estagnada, meio como um povoamento agrícola e de pesca, tá? Um lugar meio assim, meio largado no tempo, né? Meio assim parado no tempo. E aí, a partir do século XX, principalmente da década de 40, que Bertioga vai dar um novo salto. Ai, professora, mas não tem a usina hidrelétrica lá, não sei o quê. A gente vai falar sobre ela numa próxima aula, tá? Porque ela vai entrar na parte lá quando a gente falar de alguns pontos turísticos, históricos, a gente vai falar sobre ela. Nesse momento que a gente está fazendo uma sequência histórica, eu vou dar esse salto junto com a banca. Vamos para a década de 40. A década de 40, Bertioga aqui está falando, ó, era um pequeno núcleo, tá? Pequeno núcleo de pescadores, tá? Basicamente a pesca era a atividade que mantinha a região economicamente, porém, e também porque o acesso a Bertioga era feito basicamente era transporte aquaviário, né? Então você tinha lá lanchas que faziam esse transporte, era um transporte demorado, dispendioso, então a região ficava um pouco isolada. A partir da década de 40, a gente vai começar a ter uma melhoria nas vias de acesso, construção de estradas, né? de vias que vão ligar Bertioga às demais regiões ali do litoral paulista. E aí sim, Bertioga começa a crescer por questões turísticas, começa a se tornar uma região mais atrativa do ponto de vista turístico, por ser melhor, o acesso melhorar. E aí ela vai se tornar um balneário, tá? A gente vai falar mais sobre isso também numa futura aula, mas ela vai se tornar um balneário, que é um título dado a pouquíssimos municípios, que vai dar a ela um certo privilégio de recursos financeiros para se desenvolver turisticamente, vai oferecer ela alguns benefícios do governo de São Paulo, tá? Então, Bertioga, na década de 40, se torna um balneário. Por quê? Porque houve uma melhoria das vias de acesso e isso acabou incrementando a questão do turismo, tá? Vamos falar um pouco do desenvolvimento político, né? Como eu falei, até a década de 40 era meio que um povoado, um núcleo de pescadores, começa a se desenvolver mais do ponto de vista turístico, se torna um balneário, e a partir, né, de 1944, ela vai ser, né, emancipada à condição de um distrito. Distrito da onde? Da cidade de Santos, tá? Então, Bertioga passa a ser um distrito em 1944. 2 anos depois, ela de certa forma recebe uma elevação. Elevação o quê? A uma subprefeitura, tá? Ela ganha um pouco mais de importância política. Você vê como na década de 40 o desenvolvimento dela acaba se intensificando. Em 1958 acontece um primeiro movimento, né, buscando a emancipação de Bertioga, a condição de cidade, a condição de município. Não dá certo.
Em 1979 você tem uma nova tentativa que também não dá certo. Ah, professora, mas que tentativas foi essa? Por que não deu certo? Gente, não está no conteúdo que a banca disponibilizou para você estudar, então a banca não vai pedir detalhes. É importante você saber que em 1958 e 1979 houveram 2 tentativas que foram fracassadas de emancipar a cidade de Bertioga, tá? De emancipar Bertioga à condição de município, de cidade. Aí, em 1991, finalmente Bertioga consegue a sua emancipação política através de um plebiscito. Esse plebiscito aí vai trazer, né, vai ter mais ou menos como favoráveis à emancipação o voto de 3.698 pessoas votando favoravelmente à emancipação de Bertioga. E aí, no dia 19 de maio, né, oficialmente, Bertioga passa a estar emancipada, tá? Essa emancipação, ela vai se consolidar no ano seguinte. Em 1991 ela foi emancipada. Em 1992 foram realizadas as primeiras eleições, tá? Para a prefeitura da cidade. Foi o primeiro prefeito eleito em 1992 para o mandato que se iniciaria a partir de 1993. E aí você vai ter, né, primeiro prefeito aqui, José Mauro Dedemo, né, Orlandini. Professor, isso cai muito, tá? Esse aqui é o primeiro prefeito da cidade, tá? Ele é o primeiro. É um destaque que eu dou. Se você não conseguir guardar os outros nomes, esse é muito importante, tá? Lembra que o nome dele era José Mauro, né? Que Orlandini é um sobrenome diferente. Lembra de Orlando, né? Tenta fazer uma relação para guardar o nome desse prefeito. Foi o primeiro prefeito da cidade de Bertioga, eleito em 92, com mandato aí a partir de 93. Em 97 até o ano 2000, né, Bertioga esteve sob o governo do Luiz Carlos Rachid, de 2001 a 2004, depois de 2005 a 2008, ou seja, 2 mandatos seguidos, né? Tivemos o Laírton Gomes Goulart. Em 2009 até 2012, depois de 2013 a 2016, olha quem voltou. O José Mauro, ele já tinha sido prefeito aqui, e aqui ele foi prefeito por 2 vezes, ou seja, esse homem, ele foi 3 vezes prefeito, tá? Olha como ele é importante dentro da história de Bertioga. Guarda esse nome, José Mauro Dedemo Orlandini, tá? Guarda o nome dele, que é uma figura muito importante dentro da história de Bertioga, ok? Então, pessoal, fazendo uma recapitulação para a gente fechar essa parte de história, né? Mais especificamente, agora nós vamos entrar na próxima aula na questão geográfica, localização, hidrografia, relevo. Também vamos falar um pouco sobre pontos turísticos, inclusive a nossa próxima aula é sobre a questão do turismo em Bertioga, quais são esses patrimônios históricos e turísticos que Bertioga tem. E depois, né, falar um pouquinho sobre os aspectos socioeconômicos, algumas questões atuais, né, de Bertioga, que estão no conteúdo que a banca disponibilizou para estudo e que possivelmente, né, não, certamente serão objeto de questões na sua prova, tá bom? Então tá aí para vocês. Década de 40, Bertioga começa a dar mais um salto no seu desenvolvimento urbano e populacional, quando se torna um balneário, quando o acesso a ela começa a ser mais facilitado, e aí você começa a ter também, ela ganha um status de balneário, ela se torna um ponto turístico mais interessante. 44, Distrito de Santos, 46, Subprefeitura, 91, ela se torna um município. Eleições municipais em 92, primeiro prefeito, José Mauro Dedemo Orlandini, foi um cara que governou a cidade, né, de Bertioga por 3 vezes. Isso é uma coisa importante de você guardar, ok? Pessoal, vamos então ficando por aqui. Se você gostou da nossa aula, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, isso é muito importante para nós. É muito importante mesmo que você ajude a distribuir esse vídeo, manda para os seus amigos, né, que estão na mesma pegada que você, que estão estudando para esse concurso. Conhecimento sempre tem que ser compartilhado e repartido. E siga a gente lá no nosso Instagram, Expresso, né, _ concurso, e Prof. Joana Fernandes, segue a gente lá no nosso Instagram. Lá a gente está sempre atualizando vocês de novidades, né, de dicas de estudo, de outros concursos que sejam de áreas, né, da área de vocês e de outras áreas
dentro da esfera municipal, estadual, né, federal. Então segue a gente lá, dá essa força para nós, tá bom? Vou mostrar para você rapidinho aqui novamente o nosso material, vou encerrar aqui mostrando para você. Dá uma olhada lá com carinho, esse material já provou aí centenas, né, para não dizer milhares de pessoas. Se você olhar lá no nosso Instagram, se você olhar nas nossas redes sociais, são muitos depoimentos de alunos que foram aprovados estudando com nossos materiais. Ele é um atalho, tá? Fazer questões é uma forma de você simplificar, de você otimizar o teu estudo, direcionar melhor os tópicos que você precisa ter em mente na hora da sua prova. É um super treino para você chegar muito bem preparado. Quem fizer, olha gente, escuta o que eu tô falando, depois da prova você pode vir aqui nos comentários e dizer se eu não tenho razão. Se você fizer essas 421 questões, tá? Que a gente está disponibilizando aqui, 1, 2, 3 vezes, é para repetir, tá? Se você fizer isso aqui, quando chegar na prova, você vai realizar a sua prova com uma tranquilidade, você não vai se cansar fazendo a sua prova, você não vai ficar cansado, estafado, porque você vai estar acostumado a fazer muitas questões. E você vai ver que muita coisa aqui vai estar lá na tua prova. Às vezes, né, claro, mudando uma palavra a outra, mudando uma colocação a outra, mas vai ser basicamente isso aqui que você vai encontrar lá na sua prova. Depois coloca aqui no comentário para você ver. Eu quero ver, tá bom? Gente, vou ficando então por aqui. Um grande beijo. Fica com Deus. Estuda que a vida muda. Tchau, tchau.